Parasita, a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele me lembrou demais o neorrealismo italiano, um estilo, um gênero, enfim, do cinema, de uma crítica social caracterizada por uma classe baixa, pobres ou miseráveis, que desejam a ascensão social, se esforçam para isso e esse esforço é em vão. Claramente o Parasita segue esse modelo. Críticas à desigualdade social ou à política nesse sentido do capitalismo de um modo geral. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. A primeira crítica é a ideia de que existe uma classe alta que, ainda que involuntariamente ou sem um ódio de classe ou uma maldade, enfim, é insensível e às vezes sequer percebe, né, uma insensibilidade nesse nível, sequer percebe que a sociedade a sociedade ocidental, a capitalista, do modo que ela está estruturada, ela acaba gerando um grau de desigualdade social que leva, talvez, ou que favorece essa insensibilidade com privação, uma privação grande, né, das classes mais baixas, ou mais pobres, ou mais próximas da miséria. Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de Brasil, em termos do Rio de Janeiro, isso é frequente de perceber que muitas vezes a realidade da favela, das comunidades, às vezes tem aspectos de falta de estrutura social tão fortes, tão impactantes, que quase que, digamos assim, a gente percebe numa certa classe média alta e talvez mais ainda numa classe alta, não sei, uma insensibilidade, quase um auto-engano, assim, como se fosse assim, não, eu não quero olhar para isso porque é muito distante da minha realidade, eu não tenho como solucionar, digamos, diretamente, né? Enfim. Aí entra todo aquele ciclo de qualquer sociedade, independente de ser capitalista ou não, de caridade, né? Ou enfim, de fazer ações boas, né, para quem as recebe, mas que, num certo sentido, em termos estruturais, são paliativos e que não agem no que me parece claramente que é o principal problema, no grau de desigualdade social. E o grau de desigualdade social não simplesmente por uma comparação entre uma classe e outra, mas no sentido de que a classe mais desfavorecida poder, nessa desigualdade, atingir níveis de privação ou de miséria, enfim. Isso no filme fica muito claro, né? Um ponto que eu acho que é importante é que é uma crítica a um dos desdobramentos que até agora é fato, um dos desdobramentos do capitalismo, que é a parte mais selvagem, digamos, ou a parte mais da má consciência, enfim, que seria qual? O lucro pelo lucro justifica o preço a pagar por isso, o preço social a pagar por isso. O lucro pelo lucro, custe o que custar, gera um grau de desigualdade social que não é ruim só pela desigualdade social. É porque a parte mais baixa da pirâmide, ela vai passar privação. Então, para mim, esse termo ele é importante. Privação. Ela vai passar um grau de necessidade, dificuldade existencial, material, prática, que é muito pesado. Quando eu digo barra pesada, é uma barra pesada em si, ou seja, um ambiente de privação hostil que favorece fortemente traumas, insegurança, medo, vivência de ameaça, angústia, ansiedade. Eu estou falando no sentido mais objetivo e próprio da vivência psíquica do ser humano, da pessoa que está passando por certas condições que deveriam ser inaceitáveis numa sociedade e que, na prática, só se tornam aceitáveis, entre aspas, devido a essa insensibilidade, a esse auto-engano de quem não passa por isso
e às vezes, claro, de quem passa também para poder sobreviver psiquicamente a condições terríveis, né, de meio que fingir que não é tão ruim assim, ou paciência, ou fazer o quê e tudo mais. O que o filme mostra é que algumas pessoas que passam privação, ao invés de desejarem o fim da privação, elas próprias já estão insensíveis em relação à própria privação. E elas desejam usufruir pontualmente, mesmo que de forma fragmentada, e não estável, e não constante, não contínua, dos pequenos prazeres do consumo. E o preço disso pode ser muita infelicidade no sentido do afeto, muita tristeza, muita baixa da potência de agir. Isso acontece, a gente constata, em qualquer classe social. Não é uma questão só de quem passou privação. Talvez a gente possa entender que quem passou mais privação possa, mas não é sempre que acontece isso, ter talvez alguma inclinação maior a esse tipo de idealização, de pensar, eles que têm tal bem material, eles que podem fazer tal experiência de consumo, podem se dar tal prazer, eles são felizes. Mas essa idealização, aliás, ela acontece também no sentido contrário. Quem não conhece amigos, pessoas próximas, que falam assim, os pobres é que são felizes, porque eles não têm as preocupações dos ricos. E por aí vai, cada um idealiza como quiser, o feliz é sempre o outro. Por quê? Porque ele não passa pelas coisas que eu, aí sim, sinto. O filme é como se ele embarcasse ingenuamente, num certo sentido, talvez até toscamente, nessa fantasia. O problema da desigualdade social, primeiro, é que ela necessariamente vai gerar miséria e privação. Não necessariamente. Aí essa crítica é boa nesse aspecto. Enquanto... é a mensagem totalmente atual. Isso que eu vou dizer agora. Enquanto o capitalismo, a sociedade globalizada, etc., os grandes ricos, os países, enfim, com maior poderio econômico, não perceberem que o valor não faz sentido ser só econômico ou material, enquanto não se pensar um capitalismo sustentável nos vários aspectos da sustentabilidade, enquanto não pensar o capitalismo e a economia de mercado como buscando um compartilhamento, não dos bens materiais, um compartilhamento do que pode favorecer essas experiências de um outro valor, que é a experiência de uma vivência sem invasão, sem privação, e aí independente de onde você vai estar na escala social ou material, e que isso é melhor para todos, que é justamente a ideia filosófica, né, da ética compartilhada, né, do projeto de coletividade do Spinoza, que ele tenta colocar, sobretudo nos livros dele sobre política e na ética também, né, isso pode ser pensado em termos sociais, em termos coletivos, de uma maneira geral. Enquanto o capitalismo, né, falando de uma forma mais geral, abstrata, não perceber, em termos de ideia, já percebeu em termos de realização social, ao que parece, os países nórdicos, né, do norte da Europa, estão podendo colocar mais isso em prática, né? Enquanto não se perceber que a sustentabilidade, de uma maneira geral, é boa para todos, aí sim, essa desigualdade vai gerar, ou tender a gerar, uma miséria na parte mais baixa da pirâmide social. Seja o município, seja o estado, seja o país, a nação, seja de um modo geral o planeta, o globo, enfim, o ocidente, que seja o que for, pode continuar funcionando numa economia de mercado e ter como valor não o lucro em si, mas sim entender, compreender, não por nenhum esforço de altruísmo, mas entender que, inclusive para o benefício próprio, e para isso não precisando que haja nenhuma revolta para que me ataquem, em termos mesmo de um compartilhamento de uma vida melhor para quem está compartilhando, independente se está, mesmo quem está no alto de uma pirâmide de bens materiais, que é melhor para todas as camadas sociais, uma economia sustentável e uma sociedade sustentável.